Olá! Hoje a gente mergulha nos primeiros capítulos do Evangelho de Mateus, do 1 ao 3. Isso mesmo. A fonte é o texto bíblico, claro, cobrindo genealogia, nascimento, os primeiros eventos ali da vida de Jesus até o batismo. Perfeito. E a ideia é entender como essa abertura já vai, assim, moldando quem é Jesus e qual a sua missão, segundo Mateus. Ok, vamos lá. Vamos sim! E olha, esses capítulos são a base de tudo. Mateus não perde tempo, ele já estabelece pontos-chave sobre a identidade de Jesus, E como estabelece? conectando ele com promessas antigas, com as expectativas judaicas da época. É fundamental. Comece direto com a genealogia, né? Mateus 1, versículos 1 a 17. Já liga Jesus a Davi e Abraão. Isso é central. Essencial. Mas o que eu acho mais intrigante é aquela estrutura, né? 3 grupos de 14 gerações e a inclusão das mulheres. Tamar, Rabi, Ruth, a esposa de Urias. Isso era bem incomum para a época. Pois é, e aí está uma das primeiras grandes pistas de Mateus. Ligar a Davi e Abraão, claro, era vital para as esperanças messiânicas. O povo esperava um líder tipo Davi, um restaurador. Certo. Mas incluir essas mulheres, muitas com histórias, digamos, complicadas ou fora do padrão, é quase um manifesto, sabe? Sugere que o plano de Deus age por vias inesperadas, talvez até chocantes para alguns. Prepara o terreno para um Messias que vai subverter certas normas. E essa preparação para o inesperado continua forte no nascimento, ali em Mateus 1, de 18 a 25. Maria concebe pelo Espírito Santo antes de viver junto com José. Exato. E José, sendo justo, pensa em se separar dela discretamente para não expor, né? Mas aí um anjo aparece em sonho, a intervenção divina de novo. Diz para ele aceitar Maria e dar o nome de Jesus ao filho, porque ele salvará o povo dos seus pecados. E Mateus ainda conecta isso com a profecia de Emanuel, Deus conosco. E o ponto crucial aqui é essa ênfase na ação direta de Deus. A concepção virginal não é só um milagre isolado, é um sinal da origem única de Jesus. Entendi. E a obediência de José, né? Superando o dilema pessoal, social, é fundamental para que esse plano se concretize na história humana. No capítulo 2, a história avança com a chegada dos magos do Oriente. Eles seguem uma estrela até o rei dos judeus. Uma imagem poderosa. Em Jerusalém, Herodes fica, perturbado, consulta os sacerdotes, descobre que o local seria Belém. O medo do poder ameaçado, né? Exato. Os magos encontram Jesus, adoram, oferecem aqueles presentes simbólicos, ouro, incenso e mirra. E depois são avisados em sonho para não voltarem a Herodes. E o contraste aqui é muito forte. Estrangeiros, guiados por um sinal no céu, vêm adorar, enquanto o rei local, Herodes, reage com medo, com hostilidade. E os presentes? Sobre os presentes, bom, o simbolismo tradicional é conhecido. Realeza, ouro, divindade, incenso, sofrimento futuro, mirra. Mas o ponto teológico principal para Mateus parece ser esse reconhecimento de Jesus por não-judeus, já prenunciando a rejeição que viria de parte do seu próprio povo. E essa hostilidade de Herodes? Leva a fuga para o Egito, de novo, guiada por um sonho, Mateus 2, 13 a 15. A proteção divina em ação. E logo depois vem aquele episódio terrível, o massacre dos meninos em Belém. Um ato de crueldade extrema. Só depois da morte de Herodes é que a família volta. Mas por causa do sucessor dele, acabam indo para Nazaré, na Galileia. E Mateus vê nisso o cumprimento de mais profecias. Do Egito chamei o meu filho, e ele será chamado Nazareno. Olha o padrão se formando. Perseguição, mas também proteção divina. E note como Mateus usa o Antigo Testamento. Do Egito chamei meu filho. Originalmente, lá em Oséias, se referia a Israel. Ah, interessante. Mateus reinterpreta, vendo a história de Israel como uma prefiguração da vida de Jesus. Reforça que tudo, mesmo o perigo, segue um plano divino. Enquanto Jesus cresce, aí surge João Batista, Mateus 3. No deserto da Judéia, pregando. Uma figura impactante. A mensagem dele é direta. Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Batiza no Rio Jordão e não tem papas na língua para confrontar os líderes religiosos, chamando eles de raça de víboras. Forte, né? E anuncia alguém mais poderoso que viria depois dele, batizando com o Espírito Santo
e fogo. João é o precursor, aquele que Isaías profetizou, que prepararia o caminho. O batismo dele era de arrependimento, uma purificação simbólica, preparando o povo para receber o Messias e o reino. É a voz no deserto chamando Israel de volta. E então, o próprio Jesus aparece para ser batizado por João. Mateus 3, 13 a 17. O momento esperado. João até hesita, né? Diz que ele é quem precisava ser batizado por Jesus. Mas Jesus insiste: convém cumprir toda a justiça. Uma frase-chave. Depois do batismo, os céus se abrem, o Espírito desce como uma pomba e ouve-se a voz do Pai. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Esse momento é decisivo. A insistência de Jesus em cumprir toda a justiça. Isso é profundo. Pode significar tanta coisa: identificar-se com a humanidade pecadora, validar o ministério de João, iniciar seu próprio caminho de obediência. Mas o essencial é a confirmação divina. A Trindade ali, Pai, Filho, Espírito, se manifesta, é o selo público da identidade e da missão de Jesus, antes mesmo dele começar a pregar. Recapitulando então, temos a linhagem real e inesperada, o nascimento divino, os perigos e a proteção na infância, a preparação pelo precursor João Batista e, finalmente, a confirmação dos seus no batismo. Que começo denso. Muito denso. E fica a reflexão, né? Ao juntar genealogia, milagres, intriga política, profecias reinterpretadas, tudo isso logo de cara. Que imagem de Jesus e da sua missão Mateus está construindo? O que essa escolha tão cuidadosa de detalhes nos diz sobre a mensagem que ele queria gravar nos leitores, antes mesmo da primeira parábola, do primeiro milagre?